E aí, Nath, boa noite para você. Animada para essa Copa América? Olá, muito boa noite, Yara. Boa noite, pessoal de casa. Animada, porque o Brasil é sempre uma grande potência e disputa sempre a Copa América como a grande favorita. É uma seleção forte. Tem seleções, Yara, que estão subindo o patamar também, mas ainda vejo o Brasil como a grande referência. E para conferir, então, todas as seleções, vamos conferir grupo por grupo. Então, agora a gente olha aqui no telão, Grupo A, que é formado por Equador, Argentina, Chile, Uruguai e Peru. Começando pelo Equador, como é que vem essa seleção, Nath? É uma seleção que joga em casa, acho que a força da casa faz uma diferença importante para a seleção, apesar de ser uma liga que local ainda não é tão forte, mas que aos poucos vem observando o cenário, principalmente brasileiro. Não à toa já teve a técnica Emily Lima como treinador, então é uma seleção que observa muito o cenário. Hoje é o André Zuzmi que cuida da seleção, que comanda a seleção, então ele tem essa escola também de observar muito o futebol brasileiro. Acho que é uma seleção que a gente pode ficar de olho. E um trabalho de base que vem melhorando também, né? Sem e dúvida. Existe a rivalidade Brasil e Argentina também no feminino, Nath? Ah, existe. É diferente, né, Yara, do que a gente vê um pouco em relação ao futebol masculino, mas sempre dá bons duelos. A gente sempre observa grandes duelos entre Brasil e Argentina. E é uma seleção também que vem se fortalecendo, uma seleção de muita imposição física. Então, é uma seleção para a gente ficar bastante de olho. Tem jogadoras que a gente conhece bastante, como, por exemplo, a Yamila Rodrigues, que atua aqui no futebol brasileiro, a Kishi Nunes, que é uma jogadora que o Brasil está de olho, tem muitos clubes querendo trazer ela de volta, então é uma liga que sempre traz boas jogadoras para o futebol brasileiro. Tá aqui pertinho, né? Rola esse intercâmbio. E as chilenas, como vim? O Chile é interessante a gente observar porque foi uma seleção que cresceu bastante nos últimos anos e foi vista por muitos como uma seleção que poderia bater de frente com o Brasil, apesar da gente falar daqui a pouco sobre outra seleção que bate de frente com o Brasil hoje, ou que pelo menos está perto disso, mas o Chile é uma seleção sempre para a gente ficar de olho também, porque é uma liga que vem crescendo aos poucos. E o Uruguai? Uruguai também, uma seleção importante, com jogadoras que a gente conhece, como, por exemplo, a Belém Aquino, que é uma jogadora muito jovem, que atua aqui no futebol brasileiro. Então, é uma jogadora que mostra um pouquinho do que é esse histórico do futebol uruguaio, uma jogadora de velocidade, uma seleção que impõe também esse estilo de velocidade. Então, para a gente ficar observando também. E para fechar o Grupo A, o Peru. Como é que vem a seleção peruana? Peru, a gente observa também, Yara, como uma grande seleção, porque vem com um grande nome. Se a gente for destacar, o principal nome hoje está ali no comando técnico, que é a Emily Lima, uma técnica bem conhecida, que foi a primeira mulher a treinar a seleção brasileira e agora ela faz um trabalho também desenvolvendo o futebol peruano. Agora a gente confere quem o Brasil vai enfrentar, então duelo por duelo aqui no telão. A começar por Brasil e Venezuela, que vai acontecer no dia 13 de julho. Para mim, Brasil favorito nesse confronto, Nath? Favorito. Mais uma liga que, principalmente a liga local, o calendário ele é muito abaixo do esperado, então muitas jogadoras às vezes buscam um cenário fora, como algumas que atuam no futebol brasileiro também para buscar uma sequência melhor. Então o Brasil entra como grande favorito daqueles jogos que a gente pode esperar até goleada, Yara. Segundo confronto dessa primeira fase, dia 16 de julho, Bolívia e Brasil. Também favorito o Brasil, né, Nath? Também favorito, né? A Bolívia é uma seleção também que vem buscando esse desenvolvimento, que tem uma liga local ainda fraca também, como a gente observa em outras, como a gente já destacou em outras seleções. Mais um jogo que a gente pode esperar aí, um duelo de goleada brasileira. Dia 27 de julho, Paraguai e Brasil. As paraguaias dão um pouquinho mais de trabalho? Um pouco mais. Também já foi observado como uma seleção que busca essa evolução, que tem se espelhado também no futebol brasileiro. Já aconteceram alguns embates interessantes entre Brasil e Paraguai, só que nos números também o Brasil sempre acaba entrando como favorito e acaba rolando até algumas goleadas. E para fechar, dia 25 de julho, Brasil e Colômbia, para mim, as duas potências da América do Sul no feminino, né, Nath? Sem dúvida, as duas seleções que fizeram a última final da Copa América, com o Brasil sendo campeão. O Brasil, ele acaba entrando ainda como um grande favorito, porque é a seleção que mais se desenvolveu até o momento. Tem a Catalina Uzmi também, que é uma grande veterana, jogadoras já se despedindo também de seleção, então aos poucos é uma seleção que passa também por uma reformulação, porque é uma seleção que, apesar de ter despontado há pouco tempo, é já uma seleção um pouco mais envelhecida. Tem nomes jovens, lógico, como a gente destacou a Linda Caicedo, mas algumas jogadoras, como por exemplo Catalina Uzmi, que vai se despedindo da seleção também. E tem a jogadora do Palmeiras, a goleira Kate Tapia, que também é goleira da Colômbia e dá um trabalho aí pro Brasil. Mas um parâmetro muito bom foram os últimos amistosos do Brasil contra a Colômbia, né?
O Brasil venceu um e empatou o outro. Então, mostrando ali também uma rivalidade muito boa entre as duas equipes, mas eu vou de Brasil. Não tem nem da Caicedo, não tem nada disso. Eu vou de Brasil. É isso aí. E, ó, de Copa América e todos os outros campeonatos e competições que o Brasil terá neste ano, a gente vai comentar aqui tudo pra você.